Neste tópico, vamos abordar regra de 3 simples e composta. Como sabemos, quem já é de costume realizar concurso público, prestar provas, sabe que é um tópico que aparece em quase todos os concursos públicos. É super importante, aparece de diversas maneiras e por isso ele deve ser bem explorado. Aqui, nós vamos começar com a regra de 3 simples e vamos definir o que é a regra de 3 simples. Quando eu trabalho com duas grandezas apenas, eu estou trabalhando com uma regra de 3 simples. O modo dessas grandezas operarem entre si pode ser direto ou inversamente proporcional. Vejamos. Ela vai ser diretamente proporcional nas situações problema cujas grandezas aumentam ou diminuem na mesma proporção e ao mesmo tempo. Vejamos na prática como isso acontece. Um carro faz 180 km com 15 litros de álcool. Quantos litros de álcool esse carro gastaria para percorrer 210 km? Vejamos aqui como proceder. Quando nós trabalhamos com a regra de 3, ela facilita o cálculo das situações problema. Entretanto, nós temos que ter algumas coisas em mente, né? Aqui o carro percorreu 180 km com 15 litros. E aí nós suponhamos que em 210 km a proporção utilizada vai ser a mesma. Quando a gente supõe isso, a gente não leva em conta que o carro pode parar durante o caminho, pode haver contratempos, diminuição e aumento de velocidade, obstáculos na pista. Então, o cálculo da regra de 3 é para a gente ter uma base do resultado. Ele não é de fato uma representação exata da situação. Por exemplo, aqui ele diz, um carro faz 180 km com 15 litros de álcool, quantos litros de álcool esse carro gastaria para percorrer 210 km? Nós sabemos que 210 km na pista e 210 km em um outro tipo de rodovia tem uma diferença que implica no gasto do álcool. Portanto, o cálculo dessa situação problema, que nós vamos ver agora, é uma aproximação do consumo. Para iniciar, nós temos que ter em mente quais são as duas grandezas envolvidas. Quando eu digo 180 km, eu digo que isso é uma grandeza de distância. E, quando eu digo 15 litros, né, é uma grandeza o quê? De capacidade. Né? Nesse caso, a unidade de medida aqui está sendo em litros. Bom, eu sei que 180 quilômetros são feitos com 15 litros. E 210? Com quantos litros? Nós vamos chamar de X. E aí nós vamos pensar assim. Vamos voltar na definição anterior que diz que uma situação problema cujas grandezas aumentam ou diminuem na mesma proporção são diretamente proporcionais. Pensemos agora. Se com 180, em 180 quilômetros eu uso 15 litros, para percorrer 210 quilômetros eu vou precisar de mais litros. Então, a gente pode anotar o nosso raciocínio aqui ao lado. Mais quilômetros. Portanto, mais litros. Por isso que é uma grandeza direta, porque aumentou junto, aumentou ao mesmo tempo, mais quilômetros, mais litros. Nesse caso, eu desenvolvo um dispositivo que facilita a minha interpretação e o meu cálculo aqui. Eu vou usar setas. Eu vou usar uma seta para distância, uma seta para capacidade e a posição cujas setas serão colocadas aqui, elas dizem se é direta ou não. Toda vez que eu colocar as duas setas na mesma posição, sendo para cima ou para baixo, indica que são grandezas diretamente proporcionais.
Por exemplo, vou colocar as duas setas para baixo. Essa posição da seta independe se eu falei mais ou menos quilômetros, mais ou menos litros. O que depende é saber que aumentou, aumentou. Portanto, as duas flechas para baixo ou as duas flechas para cima. Mas qual é a importância da flecha? Agora, eu vou montar a proporção das grandezas. A primeira flecha da distância aponta para baixo. Então, eu vou pegar o 180 como numerador e 210 como denominador. E vou igualar a segunda grandeza, que é a capacidade, que a flecha também aponta para baixo. Portanto, eu pego na posição em que se encontra. Fazendo, essa multiplicação, nós podemos antes cancelar aqui esses dois zeros, simplificar, e aí nós podemos fazer aqui 18x é igual a 21 vezes 15. X é 21 vezes 15 sobre 18. E eu encontro que o valor de x é 17,5 litros, que é a capacidade que eu estou procurando. Ou seja, nós supomos que em 210 quilômetros gastará 17,5 litros. É apenas um cálculo aproximado e não exato, pois, como eu disse, podem haver o quê? Contratempos durante a estrada que impede que esse valor seja de fato o que foi apresentado. Agora, nós vamos ver como que funciona a regra de 3 simples inversamente proporcional. São situações problema cujas grandezas aumentam ou diminuem na mesma proporção, porém quando uma aumenta, a outra diminui. Na anterior, era diretamente proporcional quando as duas aumentavam ou as duas diminuíam. Aqui é inversamente proporcional quando uma aumenta e a outra diminui. Vejamos o primeiro exemplo. Viajando de automóvel a velocidade de 60 km por hora, eu gastaria 4 horas para fazer certo percurso. Aumentando a velocidade para 80 km, em quanto tempo farei esse percurso? Bom, novamente, vamos ver como proceder e vamos lembrar que não importa que eu aumente a velocidade do percurso, pode ser que eu encontre obstáculos que façam eu reduzir. Portanto, o cálculo aqui ele está sendo aproximado. Vamos colocar as grandezas velocidade e tempo. Então, eu sei que são 60 km por hora em 4 horas. E 80 km por hora eu vou demorar X horas. E aí nós vamos pensar, maior velocidade, menor é o tempo que eu vou levar. Então, aqui eu tenho mais velocidade e aqui eu tenho o quê? Um menor tempo. Neste caso, eu tenho mais e menos, maior e menor. Então, se trata de uma grandeza inversa. Portanto, eu vou colocar a flecha nas posições opostas, que não tem nada a ver. Se fala menor, a flecha é para baixo, se fala maior, a flecha é para cima. Não é isso. O que tem a ver é a relação entre as grandezas. Como uma aumenta, uma diminui, não interessa qual flecha eu ponho para cima e qual eu ponho para baixo. Mas ambas têm que estar em oposições opostas. E aí? Como essa aponta para baixo, a flecha da velocidade, eu vou pegar 60 sobre 80. Como essa aponta para cima, eu inverto, eu pego x sobre o 4. Faço a multiplicação cruzada e tenho 80x é 240, x é 240 sobre 80, x é 3, ou seja, 3 horas. Isso pensando que não teremos obstáculos
durante o percurso. Vejamos agora como proceder na regra de 3 composta. O processo usado para resolver problemas que envolvem mais de 2 grandezas, da mesma maneira como resolvemos na simples, chama-se regra de 3 composta. Vejamos o primeiro exemplo. Em 4 dias, 8 máquinas produziram 160 peças. Em quanto tempo 6 máquinas iguais às primeiras produzirão 300 dessas peças? Novamente aqui, nós não estamos levando em conta o ritmo de trabalho da produção de peças. Pode ter, por exemplo, uma falha de energia, uma máquina quebrar e aí alterar essa produção de peças, né? Então, a regra de 3 aqui, novamente, se trata de uma aproximação do meu resultado. Nós temos aqui a grandeza tempo, a grandeza máquinas e a grandeza peças. Então, 4 dias, 8 máquinas, 160 peças. Em quanto tempo, vou chamar de X, 6 máquinas produzirão 300 dessas peças? Bom, nesse caso, como proceder à análise, se é direta ou inverso? Eu vou fixar sempre a grandeza que possui a incógnita X com uma das outras duas. Então, por exemplo, você pode usar a mão para poder cobrir ali a resolução para facilitar. Por exemplo, eu posso fazer assim, eu cubro máquinas e penso em tempo e peças. Ou eu cubro peças e penso em tempo e máquinas. Eu não cubro tempo, porque tempo tem incógnita X. Então, para facilitar a minha interpretação, eu transformo numa regra de 3 simples, tampando uma das outras grandezas aqui, né? Então, vejamos aqui como proceder. Eu vou tampar máquinas e vou trabalhar com tempo e peças. Eu sei que em 4 horas, 160 peças. Se eu aumentei o número de peças, eu tenho que aumentar o número de tempo também. Então, aumenta o número de peças, aumenta o número de tempo. Nesse caso, diretamente proporcional. Agora, vamos pensar em máquinas com tempo. 8 máquinas, 4 horas. Menos máquinas trabalhando, vou precisar de mais horas. Falei menos e mais, portanto, é inversamente proporcional. Essa flecha da máquina vai para cima. E aí eu monto a proporção da seguinte maneira aqui. 4 sobre x é igual à multiplicação das outras duas. 6 sobre 8, porque a flecha inverteu. E 160 sobre 300. Simplifico aqui, né? E aí eu vou fazer 4 sobre x é 6 vezes 16 sobre 8 vezes 30. 6 vezes 16 teremos 96. Multiplicamos em cruz, 96x é igual a 240 vezes 4. X é 240 vezes 4 sobre 96. Vemos que x equivale a 10, ou seja, 10 dias. Portanto, se trata de um problema de regra de 3 composto, né, regra de 3 composta, que deve ser analisadas as 3 grandezas, cada uma analisada com a grandeza da incógnita separadamente para poder depois montar a proporção. Vejamos mais um exemplo. Numa grande obra de aterramento, no dia de ontem foram gastas 8 horas para descarregar 163 metros cúbicos de terra de 20 caminhões. Hoje, ainda restam 125 metros cúbicos de terra para serem descarregados no local.
Considerando que o trabalho deverá ser feito em apenas 5 horas e mantida a mesma produtividade de ontem, hoje será necessário um número de caminhões igual a... Observe que ele disse essa seguinte frase: e mantida a mesma produtividade de ontem. Isso remete ao que a gente já tinha falado aqui, que eu já tinha conversado. Supõe-se que ninguém parou de trabalhar. Supõe-se que o trabalho foi ininterrupto. O que a gente sabe que não é de fato assim. Então, o cálculo é uma média do que pode acontecer ali. É uma aproximação. Vejamos como proceder aqui neste caso. Nós vamos ter as grandezas aqui, né? Horas, metros cúbicos e caminhões. Sabemos que 8 horas são 160 metros cúbicos, 20 caminhões. 5 horas são 120 metros cúbicos, quantos caminhões? E agora nós fazemos a análise, fixamos caminhões e vamos pensar com metros cúbicos. Vamos pensar com esse aqui. 160 metros cúbicos, 20 caminhões. Menos metros cúbicos, menos caminhões. Portanto, as flechas se comunicam. Vou pôr as duas para baixo, por exemplo. Agora vamos pensar em caminhões com horas. 8 horas, 20 caminhões. Menos horas, eu vou precisar de mais caminhões. Então, a flecha das horas, ela tem que ser oposta à flecha dos caminhões, porque são grandezas inversas. Na hora de montar, eu fixo caminhões, porque tem a incógnita, na posição que a flecha solicita, que é para baixo, e igual a multiplicação das outras duas na posição que a flecha solicita. Vamos inverter horas, porque a flecha está para cima. E aí, nós vamos obter o seguinte aqui, né? Nós vamos obter essa proporção. Então, 20 sobre x é a mesma coisa que 800 sobre 1000. Então, 800x é a mesma coisa que 20.000. Portanto, x equivale a 25 caminhões, que corresponde à alternativa A, 25 caminhões. Como vimos, se trata mais uma vez de uma regra de 3 composta, onde fixamos caminhões com metros cúbicos, depois caminhões com horas, colocamos as flechas nas devidas posições, fizemos a inversão na hora de montar a proporção e realizamos todos os cálculos. É importantíssimo esse tópico, ele aparece em todos os concursos públicos onde tem matemática básica e deve sempre ser explorado, lido novamente, se não compreendido, e realizado diversas situações, problemas parecidas envolvendo esse tópico regra de 3, simples e composta.